Fala galera, beleza? VH aqui, tudo bem? Seguinte, você aí caiu aqui de paraquedas, não sai ainda não, dá uma moralzinha. Primeiro, deixa o seu like aqui, não vai te custar nada, vai me ajudar, você vai contribuir com o crescimento do canal, beleza? Depois, mande esse vídeo para alguém que você sabe que vai prestar algum concurso, alguém que está fazendo Senai, está no ensino médio, faz ETEC, isso vai ajudar nós dois, beleza? Obrigadão. Você que veio aqui pelo canal mesmo, pelo vídeo do canal, muito obrigado pela sua contribuição, você ajuda demais, ok? O tema de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o circuito sério e paralelo. Tá? Esse tipo de conhecimento ajuda você a entender e resolver problemas não só na eletroeletrônica, mas como também na elétrica predial e industrial. Interpretar um problema, pô, esse circuito só funciona quando a tomada está ligada. Essa lâmpada, por que a lâmpada está mais fraca? Então vem comigo, vamos prestar atenção no vídeo, isso vai ajudar pra caramba. Beleza? Aproveite agora o espaço da nossa abertura, do nosso videozinho, nossa introdução, para deixar o seu like maroto, vir aqui nos comentários, deixar um emoji, se inscreva no canal se não é inscrito, clique no sininho das notificações para você sempre receber notificação dos vídeos que vão sair. Se você não puder ver o vídeo na hora, não tem problema, puxe no seu celular a notificação e joga para assistir mais tarde. Eu faço isso demais com os canais que eu sigo. Isso vai ajudar todo mundo, beleza? Valeu, então roda a vinheta. Então, galera, deu tempo de deixar aquele like maroto, né? Valeu, muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Vamos falar primeiro, então, do nosso circuito sério. Tá? Vamos falar algumas características que diferenciam um tipo de circuito do outro. Circuito sério é aquele onde eu tenho os resistores dispostos, né? Não só resistores, mas os componentes dispostos um depois do outro. Tá? Primeira característica, a corrente não se divide. Tá? Ela é igual em todos, não tem como, né, a corrente dar a volta aqui, ela tem que passar por dentro desse componente para chegar no próximo. Então, vai ser igual em todos os componentes. Nós representamos corrente com a setinha e a letra I junto. O I é lá se é o resistor 1 e 1, resistor 2 e 2, resistor 3 e 3. Tá? Então, se eu quiser chamar de outro nome também posso. Tá? IR1, por exemplo, é comum. Não tem como a corrente que sai da fonte passar em outro caminho senão pelos três resistores. Então é a mesma corrente. Se eu pensar em fluxo de água, é uma tubulação que cai numa caixa d'água, o ladrão dessa caixa d'água alimenta outra, o ladrão dessa caixa d'água alimenta outra. Então a corrente elétrica vai ser igual em todos eles. Beleza? Então, corrente igual. Outra característica, os consumidores dependem do outro. Como a corrente de um passa em todos os outros, se por acaso algum deles queimar, por qualquer motivo, um abrir o circuito, não tem como a corrente passar, vai funcionar como se fosse um interruptor. Então a corrente para, todos eles vão parar de funcionar. Você já deve ter visto alguma fita de LED, algum letreiro de ônibus, ou então aquele pisca-pisca antigo de neon, né? Onde um trecho para de funcionar por conta de apenas um que queimou. Tá? Até essas lâmpadas de LED hoje em dia a galera costuma, um LED queima, perde a lâmpada inteira, eles vão lá e só curto-circuita aquele LEDzinho e ela volta a funcionar. É exatamente por isso, porque eles estão em série, se um queima a corrente cessa, ninguém funciona. Então vai acontecer isso aqui, ó, como se fosse um circuito aberto. Terceira regrinha, terceira característica na verdade, né? A entrada do consumidor está ligada à saída do outro. A gente vai fazer o seguinte, onde a corrente entra, a gente vai colocar esse sinalzinho de mais. Onde a corrente sai, nós vamos colocar o sinalzinho de menos. Façam isso sempre. Isso vai ajudar até para a gente falar sobre as leis de Kirchhoff, para entender lá na eletrônica, você consegue tirar a fórmula do circuito sem precisar decorar nada. Só colocando esse sinalzinho aqui. Confie em mim. Comecem desde já fazendo isso. Onde a corrente entra, ó, se ela sai aqui, eu coloco o sinal de mais. Onde a corrente sai, sinal de menos. Então, se eu tiver mais com menos, ou seja, entrada com saída de corrente, entrada com saída de corrente, eu sei que aqueles dois estão em série. Tá? Outra característica, tá? A tensão aplicada no circuito se divide proporcionalmente em cada componente, dependendo da sua resistência. Aqui, eu estou aplicando VS nesse circuito, é a tensão da fonte. Por exemplo, 30 volts, 100 volts, 24 volts, 12 volts. Como o meu circuito está em série, tá? Se eu aplico, por exemplo, 30 volts e os três resistores são iguais, a gente vai ver mais à frente, vai ficar 10 volts em cada um.
Se um tiver uma resistência maior do que a outra, se a gente for considerar lá a lei de Ohm, né, que a gente já falou nos vídeos anteriores, se você não viu ainda, tá aqui no card em cima, e eu vou deixar nos comentários e também na descrição o link de todos os vídeos dessa série. Dá um pulinho lá e assista, tá? Então, eu vou ter essa queda de tensão dividida em função dessa resistência. Maior resistência, se o circuito sério a corrente é igual, então eu vou ter uma maior queda de tensão, o V vai ser maior. Nós representamos queda de tensão com uma setinha no sentido contrário à corrente. Se a corrente passa daqui para cá, essa setinha contrária com a letra V é a minha queda de tensão. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a queda de tensão, somando a queda do V1, o V2 e o V3, como está em série, tá, vai dar da fonte. Dá até para eu saber se o exercício está certo. Estou calculando lá as quedas de tensão. Se eu pegar um caminho lá e somar os V's, vai ter que dar o da fonte. Eu vou explicar isso direitinho ainda no vídeo de lei de Kirchhoff. Por isso que é importante você se inscrever no canal também, porque sempre que sair vídeo novo, você está por dentro. Acione o sininho das notificações também, que você vai conseguir ver essa atualização. Lá, aquilo que o Vitor Hugo falou no outro vídeo lá. Beleza? Circuito sério, vamos citar um exemplo aqui agora. Eu estou alimentando, vamos colocar 3 tomadas em série. Tá? Então, estou alimentando aqui com fase neutro. Aqui é corrente alternada. A gente vai entender melhor também nos vídeos lá da frente. Tá? Então, estou pegando a fase aqui. Entrou nesse polo da tomada, nesse pino. Saiu aqui, entrou nesse. Saiu aqui, entrou nesse. Saiu aqui, entrou nesse. O que vai fazer ficar em série é o dispositivo que eu ligar aqui. Por enquanto não estão ligados. Então, para entrar por esse polo e sair por esse, eu preciso ligar um dispositivo. Tá? Aqui eu não tinha ligado o terra ainda. Vamos interpretar que a gente aterrou essa tomada, mas o terra aqui não vai fazer diferença nenhuma para a lógica que eu vou explicar. Não sei se todo mundo conhece, já viu? Existe esse dispositivo aqui, ó. É um soquetezinho para a lâmpada, né? Que do outro lado dele é plug para tomada. Então eu consigo espetar a lâmpada na tomada. Isso para quem vai dar manutenção, ou eu quero fazer um comissionamento, testar se as tomadas estão funcionando, qual disjuntor desliga qual tomada. Isso é um recurso legal, rápido, simples, e é mais fácil do que você fazer com voltímetro, tá? Com multímetro no caso. Você espeta uma lâmpada aqui, enrosca a lâmpada, né? Espeta ele nas tomadas, de acordo com que você for ligando, desligando disjuntor, as lâmpadas já vão acendendo ou apagando. É mais rápido. É claro que para você saber nível de tensão, você vai ter que lá medir, né? Mas você já consegue identificar quem é de quem, beleza? Então vamos imaginar que em cada tomada aqui a gente vai espetar um cara desse e eu vou enroscar uma lâmpada incandescente em cada um, tá? Dessa forma aqui, ó, meu circuito vai estar em série, ó. A corrente vai passar por dentro da primeira lâmpada, passou dentro da segunda lâmpada, passou dentro da terceira lâmpada, elas vão se acender. Elas vão se acender de forma mais fraca. Por quê? A gente acabou de ver ali que a soma das elevações é igual à soma das quedas de tensão, né? Se eu somar o que está consumindo, vai ter que dar da fonte, quando está em série. Então, se eu estou aplicando 127 volts, eu vier aqui, ó, e conectar o meu voltímetro, nos terminais dessa tomada, eu vou pegar 127, como são 3 lâmpadas, e eu coloquei 3 lâmpadas idênticas. Aqui eu estou considerando que elas estão acesas, ó, vai dar 127 dividido por 3 em cada uma. Beleza? Como é um circuito série, se eu vier aqui, ó, e tirar uma das lâmpadas, o circuito vai ficar aberto. É aquilo que eu falei ali atrás. Então, as outras 2 lâmpadas vão se apagar imediatamente. E aí, se eu medir a tensão, ó, da entrada da primeira para a saída da última, vai dar a tensão da fonte, ó, porque eu estou agora, ó, conectado à alimentação, tá? Então, nesse caso aqui, mostra exatamente o que acontece. Eu vou fazer um vídeo, os próximos 2 vídeos, 1 ou 2 vídeos vão ser exatamente mostrando isso aqui praticamente, tá? Eu vou montar aqui na bancada e mostrando isso aqui funcionando. Achei que esse ia ficar muito grande se eu fizesse dessa forma. Galera, eu tenho certeza que o vídeo está te ajudando. Tenho certeza que teve informação nova aí que você aprendeu. Então eu preciso agora que você me ajude a tornar esse vídeo relevante para o YouTube. Vem aqui, ó, clique no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal se não é inscrito. Marque aqui o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação. Desce nos comentários, coloca um comentário relacionado ao vídeo. Se você não tiver nada para escrever,
coloca um emoji mesmo. Isso vai me ajudar pra caramba e vai ajudar outras pessoas também. Beleza? Posso contar com você? Agora a gente vai falar sobre o circuito paralelo, tá? Vão ter características contrárias ao circuito série. Nesse caso, no circuito paralelo, a corrente se divide. Ó. Eu tenho justamente os resistores. Eu tenho mais de um caminho agora. A corrente pode passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Na verdade, a corrente vai passar pelos três. Vai depender da resistência dos três. Tá? Quanto maior a resistência de um componente, a gente viu lá atrás que resistência é oposição à passagem de corrente. Então, quanto maior a corrente, menor a resistência. Ou o contrário também. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente naquele componente ali. Beleza? É como se fosse a lógica do cano que a gente viu lá atrás. Se um cano tem uma seção transversal maior, ele vai deixar passar mais água. Se um cano tem uma seção menor, vai deixar passar menos água. Tá? E se eu somar as correntes que passam nos componentes que saem do nó, isso aqui a gente vai chamar de nó, vai dar a corrente que entra naquele nó. Então, se eu interpretar que aqui está entrando, por exemplo, 3 amperes, e os 3 resistores são iguais, vai passar 1 ampere em cada um. Vai dividir proporcionalmente. Então, a gente falou, né, o que é corrente, como é que eu represento ela. Então, se entra aqui nesse nó a corrente total e desce a corrente 1, 2 e 3, se eu for montar uma expressão para isso, né, ou equação para isso, a corrente total é igual a corrente 1 mais 2 mais 3. Bem de boa isso. Os consumidores não dependem um do outro para funcionar. Ou seja, agora, mesmo se um componente for sacado aqui, for queimar, os outros ainda tem caminho para a corrente sair de um lado da fonte e voltar para a fonte. Então, se um der problema, só ele vai se desligar. Então, vamos dizer que o R1 aqui queimou, eu tirei ele, eu vou mostrar isso também nos próximos vídeos, está na prática, eu vou fazer isso. Então, não deixa de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, para você não perder entender isso melhor. Então, se esse cara queimar, eu continuo tendo a corrente total, vai passar por esse e por esse. Tá? É claro que o valor dessas correntes vão variar. A gente vai interpretar isso, o valor da corrente total vai variar. Se saía 3 amperes, passava 1, os resistores são os mesmos. Estão em paralelo com a mesma fonte, a corrente desses dois vai continuar a mesma. Só que vai reduzir a corrente desse. Então, da fonte agora, vai sair 2 amperes. Nesse caso aqui, nesse exemplo. Eu vou explicar várias outras possibilidades. Tá? Agora é o seguinte, para saber lá aquela mesma regrinha do maisinho com o menos, por isso que é importante eu representar o mais e o menos. Onde a corrente entra, eu coloco o sinalzinho de mais. Onde a corrente sai, eu coloco o menos. E aí eu vou olhar se está ligado daquele resistor com o outro, o mais com o mais, e o menos com o menos também. Então tem que estar as duas coisas, não vale só um ou só outro. É entrada com entrada e saída com saída, né? Então eu posso afirmar que eles estão em paralelo. Outra regrinha, e eu vou até entender melhor, ela vai se complementar quando a gente vê lei de Kirchhoff lá na frente. A tensão é igual em todos os consumidores. Então, quando está em paralelo, a entrada também está com a da fonte. A saída também está com a da fonte. Se resistor com resistor é a mesma tensão, ele está em paralelo com a fonte também. Então, todo mundo, quando está em paralelo, tem a mesma tensão. Se eu medir a tensão aqui, aqui, vai ser a mesma da fonte. Vou fazer isso na prática também. Tá? Vocês não acreditarem só em mim, não. Vou mostrar e vou comprovar. Então, tensão da fonte é igual a V1, é igual a V2, é igual a V3. E agora também uma lógica, né? Se eu instalar as minhas tomadas agora em paralelo. Aquela situação lá atrás eu coloquei 3 lâmpadas iguais. Se fossem, por exemplo, 3 dispositivos diferentes, a tensão não ia ser igual nos 3, não. Tá? Não ia dividir por 3, não. Ela vai variar em função da resistência. Agora aqui, se eu faço um circuito em paralelo, 3 tomadas em paralelo. Reparem que todas as tomadas estão ligadas direto na fonte. Fase neutro, fase neutro, fase neutro. 127 volts que é o meu padrão aqui.
Então, se eu colocar o voltímetro ali, ele vai medir exatamente 127 volts nas 3 tomadas. Se eu retirar uma das tomadas, deixar o circuito aberto, vai continuar com 127 volts em cada um. É o que a gente viu do paralelo, beleza? Um não vai depender do outro. Já peguei situação onde a pessoa colocou a tomada em série com todo o circuito de iluminação da casa. Então a casa só tinha luz quando ligava-se uma televisão na tomada lá. Então eu tive que descobrir esse problema e resolver. Então se você interpreta aqui fica mais fácil. Agora, para facilitar para vocês, no finalzinho, olha o que eu deixei aqui. Uma comparação. Quem quiser até printar essa tela aí, ó. Uma comparação entre os dois circuitos, as características, né? Quando é série e quando é paralelo, tá? Quando é série, corrente é igual. Quando é paralelo, ela se divide. Quando é série, tá? Um depende do outro. Quando é paralelo, um não depende do outro. Série, entrada ligado com saída. Paralelo, entrada com entrada, saída com saída. Série, a tensão se divide. Paralelo, a tensão é igual em todos eles. Beleza? Então dá essa moral pra gente, deixa o seu like. Aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, eu vou deixar o link de um kit de eletrônica básico para quem quiser adquirir aí e ir montando e fazendo as práticas que eu vou fazer aqui, fazer aí também junto comigo. Tá? É o kit que eu comprei, é o kit que eu tenho aqui também. Beleza? Então não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o seu like. Dá essa moral pra gente, comenta que seja um emoji nos comentários, isso ajuda muito ao YouTube mostrar que o vídeo é relevante, espalhar para mais pessoas. Isso vai ajudar vocês também, não vai me ajudar só, vocês vão poder contribuir com o crescimento do canal, motiva mais aqui a gente a crescer. Beleza? Então muito obrigado, se liga, no próximo vídeo eu vou fazer prática explicando isso aqui. E o que seria um circuito misto? Você já se perguntou aí? O circuito misto seria a mistura dos dois. Eu vou ter que interpretar em cada pedacinho do circuito se está em série, se está em paralelo, se eu tenho um paralelo dentro de uma série dentro de paralelo. E a gente vai fazer vários exemplos com simuladores e na prática para vocês entenderem isso melhor. Beleza? Então valeu, brigadão, fui!